Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Mistério. E, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias. Deixe o seu like logo no início para você não esquecer depois. Claro, se você não gostar, deixe até o seu dislike aí. Gostando da história? Compartilhe com os amigos. E a dica é: esteja num lugar tranquilo, apague as luzes, feche os olhos e venha participar dessa história. Presos no passado. Jovens amigos, Pedro, Marcos e Valéria, decidiram conhecer as cidades da região em uma viagem de final de semana. A proposta é se divertir um pouco sem gastarem muito. Chegaram em uma pequena cidade com várias fazendas e sítios, uma cidade bem de interior, uma cidade bem rural e com pouca gente. Almoçaram em um pequeno restaurante e partiram para a próxima cidade. Na estrada, que era de terra batida, que passava por meio de grandes fazendas e sítios, em que por quilômetros não havia nenhuma casa, até que avistaram uma casa bem ao longe. Chegando próximo, perceberam que era uma casa que parecia até ter alguém, pois o quintal parecia estar bem cuidado. Ao passar bem em frente à casa, o carro simplesmente parou de funcionar. Então pararam para verificar o que havia acontecido e não identificaram nada de anormal, pois tinham bastante combustível, a bateria, o óleo e tudo parecia estar tudo certo. Pedro pegou o celular para ligar para algum mecânico, mas viu que estava sem sinal e perceberam que todos ali estavam sem sinal no celular. Então decidiram ir até a casa para pedir ajuda, quando perceberam que não havia ninguém ali. Ainda que o quintal estivesse bem cuidado, a casa parecia mesmo abandonada. Após chamarem por alguém e não terem respostas, Marcos se aproximou da casa, percebeu a porta aberta e foi logo entrando e vendo que a casa tinha alguns móveis simples, antigos e tudo empoeirado. Inclusive até pensou, estranhou que a casa não tinha sido saqueada. Max chamou novamente por alguém, foi entrando, chamando, mas sem resposta. A noite se aproximava, inclusive com o céu nublado, que começava até de repente, até foi bem repentino, começava o que seria uma chuva forte ou mesmo uma tempestade. Todos concordaram em dormir no carro para passar aquela noite e pela manhã iam atrás de ajuda, caminhando mesmo. Mas decidiram se abrigarem na casa, que seria mais seguro, por causa da chuva e relâmpagos. Relâmpagos que iluminavam o céu como se rasgasse a noite, seguindo de seus sons estrondosos. Eles não sabiam das histórias sombrias que os moradores da região contavam sobre a casa, que seria assombrado por antigos moradores que foram mortos por índios de uma tribo indígena próximo do sítio. Na primeira hora, tudo parecia normal, com a casa proporcionando um abrigo seguro. Eles tinham lanternas para iluminar, água e comida que dava para passarem a noite. E sem falar que tinham até os móveis em que poderiam usar. Mas aí de repente a Valéria perguntou: Vocês ouviram? Tem alguém chamando. Parece estar no quarto. Aí o Marcos disse: Claro que não. A Valéria insistiu: Estou ouvindo. Aí Pedro, até debochando: Aqui não tem mais ninguém, nós verificamos tudo, chamamos, não tem ninguém. Você está escutando a chuva e só. Mas Valéria apreensiva disse ainda, insistiu: Estou ouvindo sim, estão mandando nós sairmos daqui. Vocês não estão ouvindo? Eu vou sair daqui. Marcos segurou no braço de Valéria dizendo: Onde você vai? Está chovendo muito, fique aqui, pois não tem mais ninguém além de nós. Foi quando escutaram um barulho de algo quebrando na cozinha e correram para ver. E eram os copos que tinham caído no chão. Então uma voz bem nítida pôde ser ouvida por todos: Saiam daqui! Saiam daqui! Foi então que todos ficaram assustados e voltaram para a sala se perguntando o que estaria acontecendo.
Valéria, dando um grito, apontou para o corredor, onde estava aparecendo uma imagem, em meio às sombras, que todos ficaram aterrorizados. Quando se deram conta, estavam em meio a muitos espíritos das sombras que demonstravam agonia e sofrimento, dizendo para todos saírem da casa. Valéria foi jogada para a parede, batendo as costas, ficando com dificuldade de respirar. Marcos e Pedro foram acudir a Valéria, mas Marcos também foi empurrado, caindo no chão. Eles, com muito medo, tentaram sair da casa, mas se depararam com a tempestade que tomava conta do ambiente, dificultando enxergar muito longe, não enxergavam quase nada. Mesmo com a tempestade, eles tentaram ir para o carro, mas ao saírem não avistaram mais o carro em meio à tempestade, e continuou por alguns minutos e acabou de repente. De repente a chuva cessou. Agora é como se estivessem no mesmo lugar, mas com a paisagem mudada. Então eles se perceberam como espectadores de um sonho, vendo acontecimentos do passado. Eles viam os índios chegando em busca dos moradores, mandando eles saírem das suas terras. E após uma briga, usando porretes e facas, os índios mataram todos os moradores. Que mesmo os armados não dão conta dos índios, que eram a maioria. Eram muito mais índios do que os moradores ali. Inclusive, todos tiveram a sensação, os 3 jovens tiveram a sensação de indignação com os índios que mataram as pessoas ali. Mas, em seguida, foi como se eles voltassem mais ainda ao passado daquela história e vissem os antigos moradores da casa, agora na mata próxima a um córrego, em que eles mineravam em busca de ouro e diamantes. Quando viram alguns índios chegando perto, e um deles falando português com muita dificuldade, com palavras soltas, mas que dava para entender que mandavam eles saírem de lá, pois as terras eram sagradas e só os índios podiam caçar e pescar ali, e ainda com a permissão dos antepassados. Somente quem tivesse a permissão dos antepassados podia caçar e pescar ali. Era solo sagrado. Mas os homens riram e começaram a atirar em direção dos índios, ferindo um dos índios. Parecia até que a intenção não era acertar nenhum índio. Tiraram para todo lado, mas acertou um dos índios. As imagens daquelas visões começaram a ficarem turvas e desconexas, mas mostrando que aquela situação seguiu por um longo tempo de brigas e disputas por aquelas terras, que eram dos índios. Mas algumas pessoas compraram algumas terras próximas, que era o sítio, mas também eles queriam se apossar também daquelas terras dos índios, porque ali tinham ouro, diamantes. E era como se aquele lugar quisesse contar a sua história. De repente, os jovens voltaram para casa. Do nada, estavam tendo as visões. De repente, ao mesmo tempo, voltaram para casa com o sentimento de que inicialmente tinham pensado que os índios maus teriam assassinado os moradores da casa, assassinado por nada, mas que na verdade foram os moradores que queriam tomar as terras dos índios, e esses se vingaram. E depois de muita tensão e medo, todos os amigos se veem novamente dentro da casa e saem correndo e notam que já é dia e o carro está no mesmo lugar. Então voltam para o carro, que funcionou normalmente, e todos vão embora dali sem olhar para trás, levando com eles uma história de muita dor e vingança que ficou impressa naquela casa. E assim acaba mais uma história, como muitas outras que você verá aqui no canal. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E também não se esqueça de se inscrever no canal para que você ouça as próximas histórias. Inclusive, a próxima história pode ser a sua. Se você tem uma história de terror, uma história de mistério, sua ou de alguém próximo, que você queira compartilhar com todos,
mande por esse e-mail que vai estar aí na descrição desse vídeo. Quem sabe a próxima história pode ser a sua. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!